Olá! Nessa segunda parte da aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre as normas, alguns conceitos que envolvem direito do trabalho e direito previdenciário, ou, como agora é conhecido, direito da Seguridade Social. A legislação trabalhista, ela engloba as normas que regulam a relação entre empregado e empregador, o patrão, compreendendo o contrato de trabalho, o registro do empregado, a rescisão deste contrato, a despedida, as verbas trabalhistas, os salários e seus reajustes, a duração da jornada de trabalho, entre outros assuntos. Ela regula também o direito coletivo do trabalho, mas esse não é o foco da nossa aula. O principal diploma dentro da legislação trabalhista, e vocês vão ter oportunidade de conhecer, é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Já a legislação previdenciária, ela trata das normas que cuidam da Seguridade Social. Seguridade Social composta pela saúde, pela assistência e pela previdência social. Lembrando ou aprendendo que a saúde é um direito de todos, a assistência será concedida para aqueles que necessitam e a previdência tão somente para aqueles que contribuem para o sistema. A legislação previdenciária também vai se relacionar, também vai dizer a respeito da atuação dos órgãos que tratam dessas áreas, o INSS, o SUS, estabelecendo os benefícios e as formas de sua obtenção. Sua obtenção, eu digo, obtenção dos benefícios previdenciários. Regula ainda a forma de custeio do sistema. As duas principais leis que tratam do assunto, que tratam da matéria previdenciária, é a Lei 8.212 e 8.213 de 1990, com as suas devidas alterações. Falando um pouquinho de direito do trabalho, vamos começar falando do contrato de trabalho. O que é o contrato de trabalho? Contrato de trabalho é um acordo de vontade entre duas pessoas, o empregado, pessoa humana, e o empregador, que pode ser uma pessoa física, mas também pode ser uma empresa. Quando o trabalhador combina com um emprego, ele está fazendo um contrato de trabalho, ainda que isso seja feito de maneira verbal. Não há diferença entre o trabalho que se realiza no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado, aquele realizado à distância, desde que, em qualquer dessas hipóteses, estejam presentes os requisitos que configuram essa relação de trabalho. Mas que relação é? Que requisitos são esses? Que relação é essa? Antes de falar sobre isso, precisamos saber que o contrato de trabalho, ele pode se dar de duas formas. Por prazo indeterminado, que é a regra da lei, é aquela que não tem data prevista para terminar, e aquele por tempo determinado, ou seja, o empregado já sabe quando que aquele contrato de trabalho se encerra. A regra geral, como eu disse, é o contrato por tempo indeterminado, ou seja, o empregado, a pessoa é contratada para trabalhar sem um prazo certo de finalizar esse contrato. A consolidação das leis do trabalho, que agora a gente vai chamar de CLT, ela confere validade a 3 hipóteses de contrato por prazo determinado. Então, eu só posso admitir um contrato por prazo determinado em 3 situações. A primeira, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Por exemplo, está chegando agora o Natal e aí uma determinada padaria vai contratar mais pessoas tão somente para produzir panetones para atender a demanda de final de ano. Isso daí é uma necessidade, é um serviço transitório, é uma necessidade naquele momento daquela empresa. Então, neste caso, eu posso firmar contratos por prazo determinado. A outra hipótese são aquelas atividades empresariais de caráter transitório. Um exemplo, eu abro uma empresa tão somente com o objetivo de comercializar, produzir e comercializar ovos de Páscoa. Então, eu não tenho necessidade de ter uma empresa o ano todo, uma vez que essa produção ela se refere só a um determinado período. Então, neste caso,
a minha atividade empresarial me permite que eu faça contratos de prazo determinado. E a terceira hipótese, o contrato de experiência. Quando eu contrato uma pessoa, mas eu preciso que ela passe primeiro por um momento de teste, um período de teste para ver se essa pessoa é adequada para aquela vaga, para aquela função. Lembrando, nas duas primeiras hipóteses, o meu contrato por prazo determinado, ele pode ser de até 2 anos, contadas as suas prorrogações. Já o contrato de experiência, ele pode ser de tão somente 90 dias. Este é o prazo máximo. Independentemente da modalidade do meu contrato de trabalho, se por prazo indeterminado ou se por prazo determinado, essas anotações deverão constar na carteira de trabalho do trabalhador, do empregado. Então tá, professora, você está falando, mas o que é o empregado? Como é que eu sei quando uma pessoa se qualifica, se preenche os requisitos para ser considerado empregado? Empregado, de acordo com a lei, é toda pessoa física que prestar serviços de natureza, veja bem, não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Deste conceito que a CLT me traz, eu consigo extrair os requisitos para que eu seja considerado um empregado. Quais requisitos são esses? Primeiro, pessoa física. Eu não posso ter uma empresa como empregado, é tão somente pessoa física. Esse trabalho ele tem que ser contínuo, ele não pode ser eventual, então eu também preciso de continuidade. Eu preciso de subordinação, eu preciso estar dependente, eu obedeço às ordens do meu empregador. Eu recebo, por isso, salário, então o outro requisito é a percepção de salário. E por último, a pessoalidade, ou seja, eu não posso me fazer substituir por outra pessoa. Legal. E o empregador? Quem é o empregador? O empregador será a empresa individual ou coletiva, nós estudaremos isso daí mais para frente, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços do empregado. Isso aí está lá no artigo 2º da CLT. Legal, mas é só então a empresa? É só a empresa individual ou coletiva? Não. Para fins trabalhistas, para fins da legislação trabalhista, são equiparados a empregador os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos. O que vale aqui, na verdade, é você admitir, assalariar e dirigir a prestação do serviço de uma pessoa de uma pessoa física que estará exercendo atividade com continuidade, subordinação, recebendo salário por isso e não podendo se fazer substituir por outra pessoa. Certo? Beleza. Essa relação, esse contrato de trabalho, ele traz para as duas partes, tanto para empregado quanto para empregador, direitos e obrigações, direitos e deveres. Eu relacionei aqui os direitos do trabalhador, que automaticamente serão deveres do empregador, assim como deveres do trabalhador, que pela outra via serão os direitos do empregador. Que direitos tem o trabalhador? O trabalhador tem direito à carteira de trabalho, a CTPS dele assinada desde o primeiro dia de serviço. Ele tem direito a exames médicos de admissão e de demissão. Ele tem direito ao repouso semanal remunerado, pelo menos uma folga semanal. Ele tem direito ao salário dele pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Lembra aí, não é até o dia 5, é até o 5º dia útil do mês subsequente. Ele tem direito à primeira parcela do 13º salário, paga até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, sem prejuízo do pagamento integral desse 13º.
O trabalhador também tem direito às férias de 30 dias, com um acréscimo de 1/3 do valor do seu salário. Isso aí é norma constitucional, está lá no topo da nossa pirâmide, então as leis que vêm hierarquicamente abaixo não podem contrariar essa determinação. Ele tem direito ao vale transporte, né, e o desconto de até no máximo 6% do salário dele. As trabalhadoras têm direito à licença maternidade de 120 dias, com garantia de emprego até 5 meses após o parto, ou seja, é a chamada estabilidade provisória. E os homens, direito à licença paternidade de 15 dias corridos, que agora uma modificação na legislação permite que aquelas empresas que participam do programa Empresa Cidadã prorroguem essa licença por até 20 dias. Mais direitos. Tem ainda direito a 8% do depósito referente ao FGTS do seu salário em conta bancária a seu favor, que aí ao final do contrato ele pode, dependendo da situação, fazer o levantamento desse valor, o fundo de garantia do tempo de serviço. Ele tem direito à hora extra paga com acréscimo de 50% do valor da hora normal. Isso se uma convenção coletiva ou um acordo coletivo ampliar este valor, este 50%, ele tem direito a esse valor. A hora extra será paga, então, com no mínimo 50% de acréscimo. Ele tem a garantia de 12 meses, a estabilidade provisória de 12 meses em caso de acidente do trabalho, essa garantia, essa estabilidade provisória. Ele tem direito a adicional noturno para quem trabalha das 22 às 5 horas da manhã, esse adicional será de 20%. Ele tem direito a faltar, isso mesmo, o trabalhador tem direito a faltar ao trabalho, mas em situações bem específicas. No caso de casamento, 3 dias, doação de sangue, 1 dia por ano, alistamento eleitoral, 2 dias, morte de pai, mãe ou filhos, que aqui nós trabalhamos como morte de parente próximo, que seriam 2 dias, testemunho na Justiça do Trabalho no dia que ele for testemunhar e doença comprovada por atestado médico. Ele também tem direito ao aviso prévio de 30 dias em caso de demissão. A legislação também prevê esse aumento dos dias de aviso prévio dependendo da quantidade de anos que a pessoa trabalhou na empresa. E ela tem direito também ao seguro-desemprego em caso de demissão, que ela não tenha dado causa, em caso de demissão sem justa causa. Chega de direitos. Falemos agora dos deveres do trabalhador. Que deveres o trabalhador tem perante a empresa, perante o seu empregador? Ele tem o dever de agir com probidade. O que é probidade? Agir com integridade, com retidão. Ele tem o dever de ter um bom comportamento, ou seja, compatível com as normas exigidas pelo senso comum. Ele tem que saber se comportar. Ele tem que ter continência de conduta. Isso se refere ao comportamento que refere-se à sexualidade da pessoa. É aquilo que a gente ouve falar muito, de assédio sexual, aquelas brincadeiras que vão para esse cunho. Isso daí é obrigação do trabalhador ter continência, ou seja, se cuidar para que isso não aconteça, principalmente dentro do seu ambiente de trabalho. É obrigação do trabalhador evitar a desídia. O que é a desídia? É a falta de diligência do empregado. É agir com negligência, agir com imprudência. É ele ser uma pessoa desidiosa, uma pessoa despreocupada em realizar um bom trabalho. É dever do trabalhador não apresentar-se ao trabalho embriagado. Obrigação dele guardar segredo profissional com relação às informações que ele obtém pelo fato de estar na empresa, dados técnicos da empresa. Ele tem o dever de não praticar ato lesivo à boa fama, à honra do empregador e de terceiros, e seus colegas de trabalho também. E é dever dele não praticar ofensas físicas, tentadas, de maneira tentada ou de fato consumadas.
contra o empregador, contra o seu superior hierárquico ou, em caso, terceiros também. Esses deveres do trabalhador, eles aparecem lá na consolidação das leis do trabalho, lá na CLT, como causa de dispensa por justa causa. Então, quando nós falamos em deveres do trabalhador, são aquelas hipóteses que ele precisa respeitar para que ele não tenha os seus direitos prejudicados em caso de dispensa, porque isso pode sim gerar a extinção do contrato de trabalho por justa causa, traduzindo na perda de vários direitos, por exemplo, a multa do FGTS, o seguro-desemprego e o aviso prévio. Mudando um pouquinho da legislação do trabalho para a legislação previdenciária, nós falaremos agora de benefícios previdenciários. Benefícios estes que, como eu disse agora há pouco, eles são devidos àquelas pessoas que contribuem para o sistema. Então, no momento em que você, empregador, admite uma pessoa, você é obrigada a assinar a carteira de trabalho dela. E a partir deste momento, ela já tem o direito à percepção de diversos benefícios concedidos pela Previdência Social. E você, trabalhador, você terá direito a esses benefícios a partir do momento em que o seu empregador, todo mês, ele desconta uma determinada parcela do teu salário a título de contribuição previdenciária. Quais são os benefícios previdenciários que estão previstos na Lei 8.213? São 10 benefícios. A gente pode até brincar da regrinha do 4, 3, 2, 1. 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e 1 pensão. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, o auxílio doença, o auxílio acidente, o auxílio reclusão, a pensão por morte, o salário família e o salário maternidade. Esses são os 10 benefícios que hoje temos previstos na legislação para aqueles que contribuem para o sistema. Convido você a dar uma olhadinha no material que eu coloquei lá no Moodle sobre esse assunto, sobre os benefícios previdenciários. Você toma um cafezinho e aí daqui a pouco a gente volta.